Para quem não me conhece, eu sou doutorando aqui da FFP, né? E, na verdade, para falar um pouco desse trabalho, eu vou voltar para 2022, quando eu defendi o meu mestrado no Prof. História da UERJ, né? Eu, na verdade, fiz todo o meu curso de mestrado online, porque eu entrei em 2020. Eu tive uma aula presencial numa matéria que eu ia fazer na UFRJ. Eu fui na sala presencial numa quinta-feira e no dia seguinte começou o isolamento social, então eu fiz todo o curso no online, né? E aí, quando eu fiz a defesa da dissertação de mestrado, né, que eu procuro identificar alguns lugares amnésicos no Centro Histórico do Rio, que é o conceito de um antropólogo francês, o Joël Candot. Enfim, eu queria publicar o trabalho, consegui publicar o trabalho, né? É esse livro aí bonito, maravilhoso, que eu tenho que fazer jabá para as pessoas comprarem, né? E eu trabalhei nesse livro, né, na dissertação de mestrado, roteiros culturais no centro, né? Mas roteiros culturais ligados assim, aquilo que é chamado de patrimônio sombrio, né, o patrimônio difícil, né? Os pelourinhos que existiam no centro, os cemitérios, as forcas, lugares de chacina, espaços de linchamento, etc. Aí o meu desejo inicial, né, conversando com a Márcia, que era a minha orientadora, era fazer o doutorado do Prof. História. Só que aí eu recebi um e-mail da UERJ dizendo que ia ter seleção aqui para a História Social. Eu falei, vou tentar, vai que, né? E aí eu consegui passar, né? E foi bom, porque eu emendei, e era meu desejo emendar, eu não queria ficar parado, até porque eu fiquei muito tempo parado, né, trabalhando em colégios particulares, em cursinhos, e não queria mais essa vida, eu queria, enfim, voltar a estudar. E aí, quando eu fiz a publicação do livro e fiz o projeto, né, do doutorado, pensei, cara, eu quero continuar a escrever sobre o Centro Histórico do Rio, é o que eu gosto, né? Sou apaixonado pelo Centro Histórico do Rio. E aí eu fiquei pensando, cara, o que tem de importante no Centro Histórico do Rio que não tem publicação, ou que tem pouca publicação? E aí eu, enfim, investigando, estudando, cheguei à conclusão de que era a Avenida Presidente Vargas, né? A Avenida Presidente Vargas, ela tem pouquíssimas publicações, e essas poucas publicações não são de historiadores, são de arquitetos. E aí uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava fazendo esse trabalho ainda de investigação, de projeto, foi esse depoimento de um dos engenheiros responsáveis pelo projeto da Presidente Vargas. O cara dizendo, né, porra, graças a Deus que não tinha legislativo, né, ainda bem que não tinha ninguém para atrapalhar a gente. E isso ficou muito na minha cabeça. Porque eu fiquei assim, cara, quais eram as ideologias que motivavam, né, esse tipo de comportamento? E aí, enfim, amadurecendo o trabalho, né, isso na verdade foi uma coisa que começou a bater na minha cabeça no ano passado, para esse ano, eu procurei os pensadores, né, que construíram a nossa ideologia autoritária. E, claro, alguns deles, principalmente o Francisco Campos, é um cara que vai ter, digamos assim, uma presença importante, né, em termos intelectuais na ditadura de 64. Né? A gente sabe que é o cara que fez o projeto do primeiro ato institucional, deveria ter sido o único, mas, claro, né, gostaram e começaram a publicar outros. Enfim, na Primeira República, você vai ter basicamente dois pensadores autoritários, né? Um cara chamado Alberto Torres, que hoje é pouco conhecido, e o Jackson de Figueiredo, que era uma liderança católica, né, muito importante. Só que, tirando esses dois caras, você não tinha, digamos assim, um pensamento autoritário na Primeira República muito consolidado. E aí, a partir dos anos 20, dos anos 30, vem essa trupe aqui, né, vem essa galera, né? O Chico Campos, que o Rubem Fonseca, se não me engano, ironizou, dizendo que sempre que esse cara pegava na caneta, a democracia entrava em curto-circuito. Tá? O Azevedo Amaral, Chico Ciência, né? O Plínio Salgado, que eu descobri, cara, não tinha ideia disso, o Plínio Salgado era uma máquina de escrever. Né? Eu descobri que existe uma coleção das obras do Plínio Salgado que tem 20 volumes. É bizarro, o cara produziu muito, o cara escreveu muito, né? E muitos deles ligados à atividade jornalística ou ao direito. Autobiografias, né? Tinha um ego também muito bom, né?
O Oliveira Viana, que apesar do Plínio Salgado assim, ter uma obra muito extensa, e ele escreveu de tudo, de ficção, a sociologia, né? O cara, enfim, procurou escrever sobre tudo que era a área de interesse dele. O Oliveira Viana, eu acho que é o cara assim, mais pesado, mais robusto, né? Tanto assim, eu já tive o trabalho, já fiz o dever de casa de ler os textos desses caras, ler os livros desses caras, eu fiz uns resumos. E Oliveira Viana, assim, disparado, é o cara que mais tem coisa assim, para pensar, para escrever sobre pensamento autoritário brasileiro, né? E o Alceu Amoroso Lima, que é um caso muito peculiar, porque esse cara ele tinha um pensamento de esquerda na juventude, e depois ele se tornou o arauto do catolicismo brasileiro, né? E depois, nos anos 60, 70, ele volta a ter um pensamento de esquerda e vai se tornar um personagem das colunas do Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues ele tem uma coluna, ele tem uma crônica que assim é engraçadíssima, é deliciosa, que ele, em algum momento ele fala: de que hospício nos escreve o doutor Alceu, né? Que ele ironizava também muito Dom Helder Câmara, né? Que chamava o Dom Helder Câmara de Bispo Vermelho, né? O Nelson com aquela verve conservadora, né? E um cara com muitas ambiguidades, né? Admirava muito Médici, mas o Nelsinho, filho dele, foi torturado, né? Foi preso torturado. Enfim, é um cara que também tem muitas ambiguidades. Então, assim, eu não vou elencar aqui o pensamento de todos eles, né? Porque não dá tempo e é cansativo, né? Mas só por curiosidade aqui, não vou ler, mas eu fiz isso, né? Eu elenquei assim os principais pontos de cada um desses pensadores. Então, o Francisco Campos, por exemplo, ele é influenciado por esses caras aqui, por esses dois pensadores, e é um jurista fascista, né, da época do Mussolini, e o outro é um jurista nazista da época da Alemanha e do Hitler, só isso, né? Mas o curioso é o seguinte: todos esses caras, eles não defendiam um Estado totalitário, eles defendiam um Estado autoritário, né? E eles deixam isso bem claro, por razões diversas, né? Eles viam o liberalismo como a porta de entrada do comunismo, né? Se nós tivermos um regime liberal, um regime democrático, a gente vai descambar no comunismo. Então, a gente não quer liberalismo, não quer comunismo, mas não totalitarismo, um Estado autoritário corporativista, né? Corporativismo era o sonho desses caras. E, claro, a gente sabe que isso depois, né, vai reverberar, vai ter também consequências no pensamento dos anos 50, 60, que vai levar ao golpe, embora, claro, lá também tem outros elementos, como o pensamento da Escola Superior de Guerra, né? Eu não vou, enfim, ficar aqui mostrando o pensamento de todos, né? Como eu disse, vai ficar muito cansativo. O Oliveira Viana, como eu falei, é um cara que fez muita coisa. E aqui eu procurei fazer um apanhado, né? Digamos assim, um geral de todos, né? Embora, por exemplo, a questão do racismo ela esteja presente em alguns pensadores, mas não em outros. Por exemplo, o Alceu Amoroso Lima, né, um cara muito conservador dentro do pensamento católico brasileiro, ele não vai enveredar nesse discurso racista. O Oliveira Viana assim, é uma coisa horrorosa, né? Eugenia, defender genocídio. Nossa, ele tem um negócio, você fica assim, cara, sei lá, o negacionismo já existia, né? O Olavo de Carvalho já estava lá. Oliveira Viana ele fala que os nossos colonizadores portugueses eles tinham sangue germânico, tá? Porque, claro, era o parâmetro da época, né? A Alemanha nazista, né? Conquistando a Europa, e ele tem isso como paradigma, tá? Isso aí eu acho que é uma coisa que tem muita atualidade também, né? A ideia de você substituir a democracia, a representação parlamentar por conselhos técnicos, né? Tipo, a gente não precisa desse tipo de representação, né? A gente pode ter um Estado eficaz, um Estado técnico, né? Etc. Quase todos, ou todos, se eu não me engano, têm uma visão assim, muito elitista em relação ao ensino, à educação. A educação tem que ser para as elites. O Plínio Salgado tem um texto horroroso, né? O Alceu Amoroso Lima acho que também, em que eles idealizam o analfabeto. Não, o analfabeto, né? Ele guarda a pureza do brasileiro. Eles enxergam Minas Gerais como baluarte do conservadorismo, né? Muitos deles falam sobre isso, em oposição ao Rio Grande do Sul por conta da Revolução de 30.
em oposição a São Paulo, né, por causa da industrialização. Muitos deles são contra o processo de industrialização, porque são contra uma visão cosmopolita de Brasil, né? Claro, defendem uma visão de país conservador, né? Então, o Alberto Torres também tinha essa questão, né, de um Brasil rural, o Brasil das suas origens. Né? Cara, acho que é isso. Né? Acho que eu não vou me alongar muito. Né? Acho que acho que eu estou até deixando... Não, mas acho que eu vou encerrar. Tá? E depois, se alguém tiver curiosidade de conhecer o livro, tá? Eu tenho aí alguns exemplares, tá bom? Valeu, Gelson. Obrigado. Então, eu vim aqui apresentar a dissertação que eu desenvolvi no PPG-HS, defendi ano passado, graças a Deus já acabou. E aí eu falo um pouco sobre o movimento negro no Rio e em São Paulo, inclusive dessa relação que se estabeleceu em 70, que é onde a gente localiza a fundação desse movimento negro contemporâneo, que tem, enfim, as mesmas bases que a gente experimenta até hoje. Pode passar, professor, por favor. Então, o trabalho, ele analisa essa atuação do movimento negro contemporâneo em 70, com alguns focos. O primeiro é a criação do movimento negro unificado em São Paulo, e aqui no Rio, o acontecimento que foi o movimento Black Rio. Então, se essas duas iniciativas elas conversavam, se tinha alguma coisa a ver, e eu vim, né, com esse recorte, porque uma coisa que me chamava muito a atenção, lendo sobre isso, era, de um lado, a gente tem o movimento negro político, né, digamos assim, o que é uma palavra ruim nesse caso, mas era como era conhecido, dizendo que não tinha ninguém, que não conseguia reunir em uma sala mais de 15 pessoas, e no subúrbio a gente tinha mais de 15 mil pessoas em uma festa. Mais de 15 mil pessoas negras numa festa, numa noite. Né, uma festa que acontecia todo sábado, quase. Então, aonde que isso não estava conversando? Isso era uma coisa que me despertava bastante interesse. Por que essas duas coisas não estavam funcionando junto? Porque a principal mobilização do movimento Black Rio, obviamente, é a raça. Né? Então, há pessoas que estão, sim, se afirmando enquanto pessoas negras, inclusive esse saying out loud tem a ver com isso, né? O James Brown, que é say it out loud, I'm black and I'm proud, né? E que era essa grande inspiração desse movimento Black Rio, então usar o cabelo black, usar estampas de origem africana, até essa inspiração muito forte no movimento soul. Então, essa questão racial ela estava ali, né? Latente, muito forte. Mas por que não havia esse outro engajamento? Por que essas duas coisas não estavam funcionando, não estavam conversando? Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar, e a maior parte dessa pesquisa foi feita com entrevistas com as lideranças do movimento negro no Rio e em São Paulo. Então, no capítulo 1, que eu vou falar rapidinho, porque o foco é o capítulo 2, que eu falo sobre ditadura. Né? Então, eu apresento essas entidades, né, que vão surgir nos anos 70, principalmente no Rio e em São Paulo, Movimento Negro Unificado aqui por último, mas enfim, SECAM, SIMBA, IPCN, essas entidades que surgem no período, as influências externas que vão influenciar tanto o Movimento Negro Unificado quanto o Black Rio. A gente está falando de movimentos pelos direitos civis americanos, movimentos soul, os movimentos de libertação em África. Né? Isso tudo funciona como influência para que essas duas organizações, né, para que esses dois movimentos sejam fundados. E depois eu falo um pouco sobre essa identidade negra, né, identidades negras que vão aflorar nesse período, que, diferente do começo do século XX, que está bastante ligado a uma identidade nacional, né, muito com Gilberto Freire também,
Aqui não. Aqui é uma identidade que a gente chama de descentrada. Como assim? É uma identidade que já é formada numa ideia de diáspora. Então, essas referências, né, que circulam, elas são vistas de maneira tão pertinente quanto as referências nacionais. Né? Então, aqui era uma ideia de que ser negro vem antes de ser brasileiro, né? Na formação da identidade desses grupos aqui. Pode passar, professor. Então, no segundo capítulo, que chama Ditadura, Repressão e Racismo, eu falo um pouco sobre como esses grupos interagiram, né, com a ditadura. A princípio era o foco da minha pesquisa, acabou virando um capítulo, porque, enfim, quando eu estava lendo, essas questões identitárias me chamaram mais atenção, mas a ideia aqui é ver como que a ditadura interagiu com esses diferentes grupos do movimento negro. Pode passar, professor. Então, aqui eu começo falando das blitz nas favelas, que começam na ditadura militar. Aqui é como se fosse o nascimento do que a gente conhece hoje como as operações. Hoje, quando a gente fala em blitz, a gente pensa em carro, né? Mas aqui não. Aqui eu estou falando da polícia subindo o morro para prender as pessoas, né? E teve uma frase desse policial aqui, né, que está nessa foto que não dá para a gente ver bem, que me chamou bastante a atenção, que isso virou notícia porque a gente tem nessa cena, né, que está aí cortada, mas a gente tem 18 homens negros amarrados pelo pescoço e eles descem, né, da favela dessa forma. E aí o que o policial fala, né, o jornal está tipo questionando, né, racismo, e aí o que ele fala nós não tínhamos algemas para todos, tivemos que coagi-los psicologicamente. E aí, isso, para mim, é uma frase que vai definir muito essa repressão da ditadura em cima dos movimentos negros. Era uma repressão e uma atuação muito mais psicológica do que de prisão, né, ou de tortura física, apesar de também ter acontecido. Mas era muito por esse meio de ameaça, né? Então, eu escolhi aqui essa frase para dar início ao capítulo. Pode passar, professor, por favor. A coisa, né? Depois, eu falo um pouco desses arquivos sensíveis, que são os arquivos, eles podem ser inúmeros, mas aqui, nesse caso, a gente está falando dos arquivos feitos pela repressão sobre o movimento negro, né? Então, aqui, a gente tem, hoje em dia, para quem tem interesse, se vocês entrarem no site do Arquivo Nacional e botarem racismo negro no Brasil, aparece basicamente tudo que foi produzido em relação a isso. Por quê? Porque era dessa forma que os militares viam a atuação do movimento negro, como racismo negro, quase num conceito de racismo inverso, que a gente conhece hoje em dia. Então, o Brasil é um país que não tem racismo, então, se você aponta racismo, automaticamente o racista é você, né? Então, aqui eu estou com esse documento que fala, que pede, né, a prisão, o processo do Abdias, né, que já estava fora, ele sai em autoexílio em 68, eu acho, fica um tempo fora, e assim que ele volta, ele já é identificado, enfim, é consultado a possibilidade de enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional. Tá? Tem um que eu acho que não é esse, mas ele é sempre assim. Abdias, conhecido racista negro brasileiro, ele é sempre visto
dessa forma. E isso é um pensamento que a gente está vendo aqui muito forte, mas que é antigo. Por quê? Por muito tempo é visto assim, racismo errado. Né? Então, você apontar a diferença é errado. Até hoje, a gente combate racismo, muitas vezes, falando do quê? Nós somos iguais. Não existe racismo, nós somos iguais. Então, quando você aponta essa diferença, apontar que existe diferença, como é o que o movimento negro faz, porque se não tivesse diferença não faz sentido, você é automaticamente racista. Então, esse é o pensamento principal que a ditadura vai adotar aí, e faz uma série de documentos acompanhando o movimento negro, bastante no movimento negro unificado, mas bastante dos bailes black. Havia uma teoria aí de que tinha um americano negro infiltrado no subúrbio do Rio, organizando esses bailes blacks, e que isso ia dar em um movimento parecido com o americano, e que ia tentar tomar o poder, enfim. E isso tudo. Então, quando a gente fala dos bailes, a gente vai ver muito essa violência psicológica de novo. Né? A gente tem algumas figuras que vão ficar conhecidas, né? O Ron Filó, por exemplo, que vai ser sequestrado quando está saindo de um baile, passa horas sendo interrogado para falar o nome desse americano que estava aqui aparelhando, né? aparelhando a galera para uma tomada de poder, né? Baseada na raça. E acontecia muito essa repressão por meio da polícia comum mesmo. Né? Aqui, no subúrbio, aparece muito a invernada de olaria, que era o terror dessa galera. Né? Exatamente, que passava sempre, porque fazia-se umas filas enormes, né, na porta desses clubes, e já era em dia de baile, as pessoas com quem eu conversei falavam que era uma questão assim no Rio, porque imagina, às vezes eles se uniam para ir para esses bailes que aconteciam em vários pontos do Rio, né, Baixada, São Gonçalo também tinha, Niterói. E eles iam juntos. Então, eram, às vezes, 60 homens negros, com cabelo black, vestidos de forma completamente colorida, fora do comum, e pegavam ônibus. Então, assim, as pessoas tinham medo, era uma coisa assim, tem gente que chamava a polícia só de ver, parava, e era sempre a mesma ameaça, que era raspar o cabelo. Então, a polícia pegava eles falavam, relatavam muito banho de gelo e de água fria, apanhar e ameaçar raspar o cabelo caso eles fossem novamente presos. Tá bom, quase. Pode passar. E em São Paulo, no caso do movimento negro unificado, a gente tem relato de espionagem. Aqui no Rio também, assim, pela documentação que é feita não só dos bailes, que os organizadores falam que eles têm quase certeza de que tinham infiltrados, porque quando a gente pega esses documentos, tem relatos, né, do que acontecia lá dentro, e tal. Então, assim, mas lá em São Paulo, aqui é um documento do DEOPS SP, a gente tem essas fotos desses encontros com identificação, né? Então, tem uns números em cima e, enfim, o nome desses militantes, e que aí discute-se muito também que eram, com certeza, agentes negros, né? Porque tanto nos bailes quanto nessas reuniões, se eles fossem brancos, eles chamariam bastante atenção. E basicamente isso. Bom dia, eu me chamo Joyce, sou mestranda aqui pelo PPGHS, e eu vou apresentar hoje aqui um pouco do que eu tenho desenvolvido na minha pesquisa de mestrado, de resistência feminista na ditadura civil e militar no Brasil, 1970 e 1980. Pode passar. A minha pesquisa ela tem como
principal objetivo, por meio da análise de 2 jornais, do Brasil Mulher e o Nós Mulheres, que surgiram em 1975 e 1976, respectivamente, e eu busco compreender como é que a imprensa alternativa ela se constituiu como um espaço de resistência e de luta no período da ditadura. E como que ela também contribuiu para a construção do movimento feminista naquele período. E, com isso, também busco discutir como é que se deu a inserção das mulheres que trabalharam naquela imprensa, né, que participaram desses jornais, dentro dos demais movimentos sociais, partidos políticos e organizações que atuaram ali naquele cenário da década de 70. Para a gente conseguir se situar um pouquinho, eu vou falar sobre o que era a imprensa alternativa, né? Ela era também chamada de imprensa nanica. Ela foi um espaço de resistência e de oposição à ditadura. Ela era uma imprensa que tinha um caráter um caráter político, mas que tinha suas diferentes vertentes, né? Você conseguia encontrar jornais que eram do movimento de contracultura, do movimento negro, do movimento homossexual, do movimento feminista, entre outros grupos, né? E ela ela se fortaleceu no período pós-luta armada, se tornando uma nova frente assim, de resistência, né? Muitos partidos políticos, os movimentos sociais, eles encontraram nessa imprensa uma nova forma de se colocar contra o regime, né? Reivindicando o retorno da democracia, e, ao mesmo tempo que eles começaram a apresentar as pautas particulares desses movimentos. Então, eu acredito que o mais conhecido dentre esses jornais tenha sido o Pasquim, né? E aí eu trouxe também para exemplificar alguns outros, que é o Movimento, o Mulherio, que foi da década de 80, também da imprensa feminista, e o Lampião da Esquina, que era do movimento homossexual. E dentro dessa imprensa alternativa tinham jornais feministas. O Brasil Mulher, ele foi criado em 1975 pela Joana Lopes em Londrina, e ele era editado pela Sociedade Brasil Mulher. A ideia inicial desse jornal era que fosse feito um boletim para o movimento feminino pela anistia, que na época era liderado pela Terezinha Zerbini, né? Então ela queria que fizesse esse boletim para que houvesse uma pressão sobre o governo para que fosse concedida a anistia aos presos políticos que ainda se encontravam exilados. Mas a Joana, junto com algumas outras integrantes do jornal, elas resolveram transformar esse boletim em um periódico. Então, o jornal ele era dirigido e editado por mulheres, em sua maioria militantes, pertencentes também a outros grupos ou outros partidos de esquerda, e pertencentes à classe média. E, apesar dele ter enfrentado muitas dificuldades assim, para a publicação, porque a imprensa alternativa também tinha esse caráter, ela não tinha um apoio institucional, não tinha financiamento. Então, apesar dessa dificuldade financeira, o jornal ele conseguiu alcançar uma circulação nacional, muito por esforço dos militantes, dos apoiadores, e até existiam correspondentes internacionais. Então, esse jornal ele também conseguiu, em algum momento, chegar aos movimentos feministas da Europa. E, por meio do esforço desses militantes, ele também conseguiu alcançar outros estados, chegando a ter uma sucursal no Rio de Janeiro. E ele também era muito levado para as periferias, para os sindicatos, na intenção assim, de levar esse debate feminista para outras camadas sociais. Quando ele foi lançado, ele causou muita polêmica entre os movimentos feministas, porque ele não se considerava enquanto um jornal feminista, e na edição número 0 que ele chegou a afirmar que este não é um jornal da mulher. Só que muitos anos depois, a Joana Lopes ela explicou, por meio de uma entrevista que ela concedeu, que quando eles escreveram essa apresentação do jornal,
que essa frase vinha logo na apresentação, né, do que era o Brasil Mulher, a intenção dela era se colocar contra aquelas revistas femininas que no período reforçavam aquele papel social, né, muito imposto às mulheres, da mulher enquanto um ser naturalmente pertencente ao lar. Bela recatada do lar. Bela recatada do lar, exatamente. Mas, por outro lado, eu vejo muito também um pouco da resistência que ainda existia entre aquelas mulheres, até as mulheres da esquerda mesmo, as militantes, em se auto-intitular feminista, porque ainda era uma coisa muito mal vista e não era bem recebido entre elas ainda. Pode passar. O Nós Mulheres, ele teve a primeira edição lançada em 1976 em São Paulo. Ele era publicado pela Associação Nacional de Mulheres e, assim como o Brasil Mulher, ele também era editado e dirigido por mulheres, na sua maioria por mulheres da classe média, militantes, mas ele tinha um diferencial que algumas das integrantes desse jornal, elas eram ex-exiladas que tiveram contato com o movimento feminista no exterior, principalmente na Europa. E ele também buscou fazer essa aproximação com outros grupos e outras classes sociais, e buscando sempre publicizar esse debate feminista. E até muito marcante, ele tinha uma proximidade bem grande com o movimento contra a carestia, né, o movimento Custo de Vida, que apareceu em várias edições do jornal. E o Nós Mulheres, diferentemente do Brasil Mulher, ele já se assume enquanto um jornal feminista desde a primeira edição, em que ele diz que nós, mulheres, decidimos fazer esse jornal feminista para que possamos ter um espaço nosso para discutir nossa situação e nossos problemas e também para pensarmos juntas nas soluções. Dentro desses 2 jornais, eu trabalho com 4 temas mais específicos, que é o sexo, o aborto, o mercado de trabalho e a maternidade, porque eram temas que estavam ali bem latentes, né, no movimento feminista dos anos 70, e esses 4 temas permitem a gente enxergar um pouco da luta que ocorria ali naquele período. O sexo e o aborto, eles eram temas muito tabus ainda, mas ele aparecia nas matérias trazendo um debate sobre a pílula ou sobre o aborto na questão, sobre a pílula na questão do controle da natalidade e também o aborto nos problemas que poderiam causar à saúde da mulher. Mais nesse âmbito do que no âmbito da liberdade sexual, do que discutir a liberdade sexual. Então, são poucas as matérias que falam, né, do sexo quanto direito ao prazer, como essa que eu destaquei ali. No geral, eram mais sobre denúncias, né, os riscos da saúde da mulher, embora muitas vezes eles trouxessem, sim, um posicionamento a favor do direito ao aborto, né, da necessidade de legalização do aborto. A maternidade e o mercado de trabalho, quando a gente observa essas matérias, né, esses temas, a gente vê muitas vezes como que ele é interligado, assim como o sexo e o aborto, a maternidade e o mercado de trabalho, elas também aparecem de uma maneira mais intrínseca. Então, existia, por um lado, uma denúncia quanto à desigualdade salarial, né, e o preconceito, a problemática da dupla jornada das mulheres, também aparecia de forma bem latente. Então, era aquelas mulheres que tinham os filhos, mas precisavam trabalhar e não tinha com quem deixá-los. Então, e sempre criticando essa dupla jornada, de que o trabalho para as mulheres ele nunca se findava, porque elas saíam e passavam horas dentro de uma fábrica, mas tinham que retornar e ainda encarar o trabalho doméstico. Nessas matérias a gente consegue ver também muito de uma aproximação dessa imprensa com os outros movimentos sociais, como os clubes de mães, o movimento Custo de Vida,
sempre tentando, na intenção de mostrar como é que essas mulheres elas estavam se inserindo cada vez mais em um mercado de trabalho que não oferecia equipamentos sociais para que houvesse uma redução, né, desse impacto dessa dupla jornada. Pode passar. Essa é a última, então. Acabou. Então, é um pouco disso. Eu tentei resumir para não passar muito meu tempo, né? Então, mas tentar mostrar, né, como que por meio dessas publicações a gente consegue perceber essas mudanças, né, no pensamento feminista que estava se formando, né, se construindo ali naquele período, e como é que esse pensamento ele era visto, eles se reproduziam na prática, né, o esforço em tentar promover, por meio daquelas páginas, uma consciência crítica das mulheres, né, quanto à condição subalterna que elas possuíam, né, e também incentivar para que elas seguissem na luta, na resistência à ditadura, mas, ao mesmo tempo, elas entendessem que as questões específicas, né, que as afetavam e que ainda afetam, né, porque muitas das reivindicações que tinham 60 anos atrás persistem até hoje. Acho que... Bom, enquanto vocês estão pensando, eu tenho. Bom, deixa eu só fazer um comentário e perguntar algumas coisas aqui, vou tentar seguir pela ordem. Ítalo, eu queria que você pudesse falar um pouco mais de uma coisa que, para quem não pesquisa, não fica muito claro, porque a gente tem uma visão meio que uniforme, meio generalista, de que você tinha naquele momento, ou seja, no final dos anos 60, basicamente as principais forças do campo eram Ligas Camponesas e o Partido Comunista a partir da UTAB. E, na verdade, você tem a ação da Igreja Católica também, e dentro desses aspectos, variações entre os próprios lideranças camponesas de perspectivas. E é muito importante quando você diz que havia uma aproximação e já uma formação do João Pedro junto ao Partido Comunista, embora ele integre as ligas, há uma percepção de que era necessário formar sindicato, coisa que não era necessária. As ligas camponesas estão formando associações que são sociedades civis. Elas fogem da amarra sindical, elas fogem dessa luta. E, por mais que tenha aquela visão da lei, ou na amarra da reforma agrária falada pelo Julião, mas elas estavam também abertas ao diálogo. Então, primeiro, eu queria que você pudesse falar um pouco dessa relação das ligas, e aí especialmente no caso da Paraíba, com o Partido Comunista, coisa que não ocorre tão diretamente, embora tenha esse início, né, em Pernambuco, e dessa relação do próprio João Pedro e de outras lideranças com essas visões que não são uniformes, né, não são pasteurizadas. Roberto, aliás, um comentário breve entre Roberto e Stephanie. Eu era moleque, adolescente, jovem, nos meus 12, 13 anos, e tinha um baile, que era, a pessoa na época chamava também um baile soul, lá no Social Clube Meriti. Tinham vários, mas esse é porque era perto de casa, fica descendo a rua da casa onde eu morava, a 50 metros. E era, claro, um baile para adultos. Mas eu tinha uma turma, fui precoce, com uma galera de 17, 18 anos, e tinha uma coisa que me chamava a atenção. Acabava oficialmente o baile, e era soul. Mas acabava o baile, a gente entrava, e era a galera que o pessoal chamava cocota. Né? Eu nunca gostei desse termo, não, mas vamos lá. Era calça larga, camisetão, aqueles tênis mais bamba surrado, e cabeludo, né? Todo mundo cabelão. E ia ouvir o quê? O cara mudava a chave do soul e passava a tocar Kiss, BTO, Beckman Turner Overdrive, Peter Frampton, Black Sabbath, e ficava meia hora, ou seja, você tinha um pós-baile rock and roll. E eu queria saber, pelo que eu entendo, parece que isso era algo meio que comum, porque eu ia também para o Espírito Santo e tinha as bandas que tocavam, e quando acabava o show da banda em si, também tinha o momento rock and roll. Né? Então tem essas questões aí para os dois, para de repente pensar e ter essas informações. Roberto, eu acho que aqui
Você está num bom caminho, mas, embora seja história, memória e rock and roll, eu acho que eu preciso valorizar mais o aspecto da história. Não se trata simplesmente de uma disputa de narrativa entre aqueles que fizeram parte desse processo, mas, sobretudo, de tentar resgatar a construção de um processo histórico que é autônomo e que tem uma determinação interna que precisa ser muito reconhecida, porque ela não é simplesmente um eco de uma influência estrangeira, né? Seja ela não só norte-americana, mas mesmo europeia, inglesa. Ela tem uma determinação interna a partir de questões internas que vão buscar alternativas estéticas internas. E aí eu acho que um disco-chave para você entender isso, todas as influências estão ali, mas os caras fazem algo que é original, que é o Clube da Esquina, né? E aí não vou entrar no mérito, mas assim, queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa determinação interna desses grupos, desses autores, desses compositores, desses músicos que estão fazendo algo novo, que tem influência, claro que tem, sempre tem influência, mas há uma especificidade muito cara a esses grupos brasileiros do rock and roll dos anos 70. Né? E aí, claro, a questão midiática dos anos 80 é outro barato. Stephanie, não, perdão, Monte, cara, cadê tu? Olha só, tem várias coisas ali legais, eu acho até, você faz uma certa classificação, eu talvez considere que Oliveira Viana está na Primeira República, e você coloca ele um pouco mais para depois. Mas eu quero destacar mais a questão do Francisco Campos. Francisco Campos é o cara que escreve a Constituição corporativista, autoritária, quase fascista, de 37, do Estado Novo. E não é coincidência, é ele também que está escrevendo o AI-1 e a Constituição de 67. Tá? E aí, por que eu quero destacar a figura dele? Porque, a meu ver, independente de serem duas ditaduras, há uma continuidade do pensamento autoritário brasileiro, em que a legitimidade ela vem do povo, mas ela não vem do povo do ponto de vista liberal. Todos esses autores que você citou têm um caráter que unifica. Todos eles são antiliberais. Eles são antiliberais, anticomunistas. E essa legitimidade, se ela vem do povo, mas se ela vem do povo e não vem da democracia liberal, ela vem daquela liderança que é constituída, né, a partir de algum movimento de identidade, de relação direta com o povo. E aí eu não estou falando do populismo necessariamente, talvez da liderança carismática weberiana. Né? E aí eu quero chamar a atenção assim, é possível fazer essa relação porque aquilo que o Francisco Campos está escrevendo, e ele identifica no Estado Novo, ou seja, um novo Estado autoritário capaz de realmente atender aos anseios do povo, e ao mesmo tempo, quando tem o AI-1, ele está chamando um Comando Supremo da Revolução, que ele mesmo é capaz de representar os anseios do povo, e como tal, é constituído legitimamente pelo povo, e é graças a esse comando que se mantém o Congresso aberto, as instituições funcionando e a própria Constituição. Então, qual é o caráter autoritário dessa relação, né, em que o Francisco Campos está identificando com aquela liderança que é legitimada por uma relação direta com o povo? Stephanie, além do que a gente já tinha comentado sobre a questão do baile, me parece que é interessante que grande parte desse movimento, e aí é uma questão, do movimento negro dos anos 70, ele não está colocando a questão do movimento negro descolado da questão das classes. Abdias, eu, enfim, tive muito diálogo, muita conversa com o movimento negro unificado, participei de congresso com eles, e me parece que essa questão, inclusive, era um debate no campo da esquerda, porque parte da esquerda dizia, não, a prioridade é a luta de classe, que, afinal de contas, a primeira condição é a questão social e econômica, que são todos proletários. E aí o movimento negro chega, não, beleza, só que não é só isso, porque nós temos negros proletários que têm um caráter de opressão que ainda é maior. Então, queria que você pudesse trabalhar um pouco com isso. E, por fim, Joyce, isso aparece de uma forma talvez mais escancarada com o movimento feminista. Porque as mulheres dizem, olha, não dá para explicar a questão do lugar da mulher na sociedade capitalista, e aí não é só no Brasil,
Isso já vem, no geral, na Europa, nos Estados Unidos, apenas pela questão da luta de classes. A condição da mulher, ela precisa ser enfrentada como uma condição feminina, como algo de gênero, né? E talvez seja uma das bandeiras mais peculiares, talvez junto com a dos homossexuais, mas as feministas são ainda percussoras, elas são anteriores. E aí eu queria que você pudesse explorar, porque aí é diferente da questão do movimento negro, se eu estiver errado, vocês me corrijam, há um caráter identitário muito mais forte. Não que se abandone a questão das classes, mas dizer, olha, não dá para você ficar defendendo luta de classes e na hora de chegar em casa quem lava a louça sou eu. Cansei de ouvir, parece que a gente está rindo, mas cansei de ouvir isso de companheiras que na hora do debate lá apontavam o dedo para o companheiro e dizia, aqui tu está muito... Eu já ouvi isso. E olha que eu sou daqueles que dividia tudo lá. Agora imagina com os caras que chegavam na hora, chegava da luta política, do partido, do grupo, chegava em casa, sentava no sofá e a companheira ia arrumar o jantar, a companheira ia lavar a louça, a companheira ia cuidar dos filhos e o cara está ali sentado, reproduzindo toda a lógica que era criticado pelas mulheres no movimento e ele da boca para fora criticava, mas na hora da prática repetia, reproduzia essa situação. Bom, é isso. Rafael também tem... Bom, em primeiro lugar eu queria parabenizar, né, a todos, enfim, eu acho que no conjunto geral, né, das apresentações foram excelentes, né, eu fico muito feliz porque mostra, né, a diversidade, não só a qualidade, mas a diversidade, né, das pesquisas aqui do nosso programa sobre essa temática, que não deixa de ser específica sobre ditadura, né, embora seja, claro, né, a diversidade dentro dessa temática específica sobre ditadura está aqui nessa mesa. Mas ainda assim, enfim, fico muito feliz, né? A gente decidiu fazer essa mesa de pós-graduandos e de egressos, né? Acho que foi... E amanhã nós temos uma outra sessão, né? Acho que foi uma decisão muito acertada. Eu também tenho um monte de questão aqui, mas eu vou focar em uma para cada um, senão a gente não vai sair daqui. A gente tem uma programação também extensa à tarde, à noite, enfim. Bom, então, seguindo a ordem, colocar uma questão para o Ítalo. Ítalo, assim, também fiquei muito feliz de ver a evolução da pesquisa em relação, por exemplo, ao ano passado, a apresentação do seminário interno, né, aquele quadro que você fez da família Veloso Borges, aquilo ali incrível, né, mostrando a perpetuação deles da política até os dias de hoje, que é lamentável. Mas eu queria te fazer uma questão, né, assim, você fala, né, quando houve lá o enterro do... que você diz que a Elizabeth... Que eles estavam esperando a ordem de Elizabeth, né, lá uns 5.000 pessoas presentes no enterro. E aí, e ela se torna, de certa forma, uma liderança. Eu queria, então, perguntar a você se você pretende, né, ou como você pretende abordar essa questão de gênero dentro da pesquisa, né, porque eu acho que é isso, né, ela se torna uma figura absolutamente relevante depois da morte do João Pedro Teixeira, né? Enfim, eu tinha outras questões, mas depois a gente conversa, senão não vai dar tempo. Xandão, enfim, né, eu sou orientador, mas eu gostaria de colocar uma questão. Roberto Alexandre, que é a seguinte, enfim, né, você fala que havia, né, ou que o rock era evitado, de certa forma, pela direita, pela esquerda e pela ditadura, mas também no meio musical, acho que também é muito interessante a gente pensar, por exemplo, em 67, a marcha contra a guitarra elétrica, né, liderada pela Elis Regina, né, você citou o Chico Buarque, né, o jeito blasé da Zona Sul, né, então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, sobre também o papel dos próprios artistas no sentido de criar essa memória enquadrada, né, que você está nomeando. Tá? Para o Montgomery, enfim, eu vou tocar numa questão que você falou no início, né, que eu acho que tem mais ligado à sua pesquisa, né, que você vem desenvolvendo, quando você diz que você é apaixonado, né, pelo centro do Rio de Janeiro, né, e aí me veio à cabeça que... E ontem mesmo nós tivemos, né, a inauguração da exposição, né, dos colegas, o Lucas Pedretti e a Luciana, e o centro do Rio, né, ele é repleto desses espaços de memória, né, nós temos
e até a exposição toca nisso, na sede do DOPS, né, na esquina da Rua da Relação com a Rua dos Inválidos, né, que é um prédio que até hoje, né, pelo que eles falaram, guardam-se documentos lá sobre a ditadura que estão de posse da Polícia Civil. Nós temos a sede do Comando Militar do Leste, enfim, vários espaços legais também para se pensar essa questão. Né? É um comentário, mas aí uma colocação também que eu queria fazer em relação à sua exposição. Você fala de alguns intelectuais, claro que tem outros, né? E a gente poderia até ir na direção de um campo mais literário, por exemplo, né? A Raquel de Queiroz, né? Uma que também acho que tem uma importância muito grande na construção desse pensamento autoritário, embora seja vista, né, como uma importante figura na literatura brasileira, etc, 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 mas ela era a encarnação de um pensamento autoritário, né, atuou no IPES, apoiou o golpe, amiga pessoal do Castelo Branco, a mesma coisa em relação ao próprio Gilberto Freire, né, enfim, que era um cara de direita, acho que isso é inegável, e que é um cara, e aí eu já vou fazer o gancho com a Stephanie, é um cara que, enfim, ajudou na construção, né? Não é um cara racista, eu acho que a gente também precisa fazer esse tipo de separação, mas é um cara que ajudou na construção dessa ideia que vai ser construída de maneira mais apurada durante a ditadura, da ideia de democracia racial, né? E aí eu queria fazer uma questão para a Stephanie, que, enfim, ontem o Lucas Pedretti estava aqui presente, uma pena que a Stephanie não pôde acompanhar, acho que seria muito legal, né? O Lucas colocou uma questão que eu achei muito interessante, né? A gente está comemorando 60 anos do golpe. Quando eu era estudante de graduação, eram os 40 anos. Depois foi na época da pós-graduação, os 50, e agora, sendo professor, os 60 anos do golpe, né? E ele mostra como é que as temáticas elas foram mudando, né? Há 10 anos atrás, e muito menos há 20 anos atrás, a gente não falaria desses temas, né? Das mulheres, do movimento negro. Então, acho que é importante destacar o papel da Comissão Nacional da Verdade nesse sentido, de ampliação das vítimas da ditadura, mas ainda assim, né, eu fui dar uma consultada, dos 8 cadernos temáticos, né, a questão das mulheres e do movimento negro não é contemplada. Nós temos cadernos temáticos sobre a questão dos homossexuais, dos camponeses, dos trabalhadores, dos militares perseguidos, mas não temos sobre o movimento negro nem a questão das mulheres. Então, acho que assim, é um trabalho importante a ser construído. Eu queria só fazer mais um comentário, desculpa, mas você estava falando do documento do Arquivo Nacional. Na exposição, naquele fichário, ali tem também documentação sobre o movimento negro, e tem um documento lá, se não me engano, da revista Cadernos do Terceiro Mundo, né, que o SNI está dizendo, né, que eles estão promovendo o debate racial, e que no Brasil não há a questão racial, enfim, né, claro, né, construindo, e a ditadura tem um papel enorme nesse sentido de apagar as tensões raciais. E, por fim, para Joyce, eu tinha, assim, vou focar numa questão só, né? Se você chegou ou pretende, e aí eu pensei muito na fala da Stephanie, né, e fazendo paralelo, a Isabel orienta vocês, enfim, se você localizou, pretende localizar, por exemplo, documentos da ditadura, tal como a Joyce, a Stephanie localizou, em relação à questão do monitoramento, no caso, o movimento negro, se existia também, né, que eu, enfim, não sei. O movimento negro, claro, a gente conhece bastante, até pelas pesquisas do Lucas, do Marcos Pestana, da FAFERJ, enfim, né, as pesquisas sobre a FAFERJ. Mas se tem isso no caso do movimento feminista, da União das Mulheres de São Paulo, se tem documentos da ditadura, nesse sentido do monitoramento, da repressão da comunidade de informações do SNI sobre a questão das mulheres. Se não, enfim, se você não fez essa pesquisa, Joyce, eu acho que seria bem legal, né? Enfim, é isso, gente. Obrigado. Vou passar aqui para a Cida. Bom, obrigada. Vou tentar ser breve também, por conta do tempo, mas, em primeiro lugar, queria parabenizar os temas de vocês, as pesquisas. Eu acho que, assim, que é muito bacana reencontrar, né, alunos de disciplinas e verificar assim, como que a temática avançou, como a pesquisa está caminhando, né, Ítalo? Então, assim, acho que quase um ano atrás a pesquisa estava muito incipiente. Hoje você apresentou, trouxe dados aqui importantes para a gente
compreender, né, a riqueza do seu tema. Eu não tenho assim, perguntas propriamente ditas, mas algumas considerações. Né? Então, assim, sobre o Ítalo, né, eu acho que você já está considerando essa questão, né, do recorte gênero e raça. Eu acho que isso era uma questão para você no ano passado. Né? Você tem uma documentação privilegiada, porque você tensiona essa questão, né, de como que essa repressão estatal ela vai impactar a questão da organização dos movimentos sociais. Né? E aí você traz uma situação muito emblemática, né, que foi o massacre de Eldorado dos Carajás, e a gente sabe qual é a resposta que esse Estado brasileiro autoritário, né, ele dá para a questão dos movimentos sociais, para a reivindicação dos trabalhadores. Né? Então, o seu trabalho é assim, uma contribuição, e fiquei muito contente de verificar se você está considerando esse recorte, né, de raça e gênero no seu trabalho, que eu acho que dialogando um pouco com o que o Rafael trouxe. Eu não vou seguir a ordem das apresentações, tá? Já vou aproveitar aqui a questão da Stephanie. Stephanie, você traz uma documentação interessante, né? Você trabalha com a categorização, né, da classificação documental, que é a questão do racismo negro no Brasil. Me parece que essa documentação ela está disponibilizada, e me chamou a atenção que é a discussão do documento, né, da produção do arquivo e do documento, quando você menciona a questão do confidencial. Recentemente, a gente teve todo um debate, né, de que os atos das autoridades entrariam num sigilo por 100 anos. Né? E aí eu queria perguntar para você, quando que desculpa a pergunta de leiga, tá? Mas como curiosa, quando que essa documentação, porque me chamou a atenção que aparece lá, né, confidencial, enfim, quando que essa documentação ela está liberada, né, para acesso, se você tem essa data da liberação dessa documentação para uma pesquisa mais ampla, né? E se essa documentação está digitalizada. Eu sei que o arquivo tem feito um trabalho fantástico de digitalização, publicização, organização também de catálogos, mas eu acho que é muito, muito importante. E essa temática, né, do tal do racismo negro no Brasil, né, essa categorização que é muito interessante. E aí, dialogando um pouco com aquela chave do Lucas Pedretti, onde quando fala, né, que o relatório que foi produzido lá em 2014, né, naquele processo, de uma certa forma, ele está em aberto, né, e outras questões podem ser incorporadas. Né? Agora, sobre a questão da Joyce, né, que assim, são alunos que estão, inclusive, da disciplina, né, que é eu, Sônia e Breno. Está ótimo, porque eu já vou anotando as questões aqui da disciplina. Joyce, a gente já tinha conversado um pouco no âmbito da disciplina, né, que é assim, né, se você está, de fato, fazendo uma história de gênero, uma história das mulheres, porque tem um debate aí, né, inclusive nos anos 70, 80, que a discussão da Elif Safiotti está no Brasil discutindo a questão da mulher, mas pensando a classe social. E aí essa categoria gênero ela começa a ser utilizada nas pesquisas no campo da historiografia, mais para os anos 80, né, não só abarcando a questão das mulheres, da história das mulheres, mas pensando a questão da relação, né, do que é ser feminino, do que é ser masculino, como que essas identidades são construídas. E me parece que o seu trabalho está dialogando muito com uma história, né, uma história social das mulheres, de organização, de engajamento, que eu estou utilizando essa palavra de engajamento, né, que é agenciamento, engajamento, que são termos que a gente utiliza muito atualmente, mas não necessariamente se aplica para o período que você está pesquisando, mas me parece que você está mais nesse campo. Né? Então, que é uma discussão que a gente vem fazendo no âmbito da disciplina de seminário. O trabalho do Roberto é um trabalho assim, fantástico, porque muitos de nós, né, gostamos muito do gênero punk rock, enfim. Né, e sabemos que nós escolhemos os temas, mas os temas nos escolhem também, né, Roberto? Então, assim, você é um apaixonado pelo tema. E, assim, queria
conversar com você um pouco sobre como você bate muito nessa tecla, né? Nessa memória enquadrada, né? Nessa produção cultural dessa classe artística que não só se apresenta, né? Mas tem toda uma preocupação de produzir uma memória sobre, né? Então, não só pela questão audiovisual, mas produzir as suas... O Gelson vai ficar bravo comigo, porque eu adoro a palavra narrativa. Mas produzir as suas narrativas, as suas memórias. E aí, assim, quando você fala, né, quando você fala dessa questão, né, dessa memória que foi produzida, né, por jornalistas, eu queria até fazer um paralelo um pouco com as questões do ensino de história, né? Então, assim, a narrativa que a gente tem nos livros didáticos de história sobre o golpe de 64, sobre a memória e sobre o processo de redemocratização, sobretudo foi uma memória, né, uma narrativa construída nos anos 80, no momento, né, do processo de redemocratização, de abertura. Então, quando você se depara com aquelas narrativas, você tem ali uma visão muito otimista do que foi o processo de redemocratização, né? Então, os tensionamentos são apagados, né? Inclusive, a gente, quando olha ali, a gente pensa que era tônica a questão da resistência, né? Então, esse trabalho que você está procurando desenvolver, né, que é tensionar esses apagamentos, eu acho assim, e fazer um trabalho, né, de história é interessante, que você vai lidar com várias camadas temporais, né? Não, né, assim, todos nós elegemos, né, alguns símbolos de resistência, mas esses símbolos de resistência têm as suas contradições, né? Então, e aí o historiador ele está preocupado com isso, né, de trazer ali aquilo que muitas vezes se consolidou como um símbolo, mas que tem as suas questões, né? Então, eu acho que já falei aqui com o seu orientador, tá, sobre as nossas discussões lá na disciplina, da questão da linha de pesquisa, tá? Não, já falei com ele aqui agora. Enfim. E para o Monte, bom, o seu trabalho também bastante interessante, né? Não é o seu objeto de pesquisa, mas você esbarra por conta da sua atuação como professor do Pedro II, e também por este período que você está trabalhando, né? E a gente começa a compreender um pouco, né, como que esse Estado brasileiro ele vai se alimentando não só desse pensamento autoritário, mas também da ação desses intelectuais, né, desses homens que estão circulando em várias instituições, né, e que me chamou muito a atenção, assim, nós que estamos no campo da educação, ensino de história, historiografia, estamos sempre lidando, né, com as questões do Alceu Amoroso Lima, como o do Jonathan Serrano, e me chama a atenção aqui o tempo de permanência, a vida dele, né, assim, é um homem que vive muito, que começa lá na Primeira República e ainda atravessa, né, só não chegou lá a 85, mas assim, viveu 100 anos, então, quase 100 anos, né? Mas, enfim, então o seu trabalho ele contribui bastante, né, para a gente entender aqui algumas práticas, algumas ações, né? Então, não menos importante é trazer a questão desses pensamentos, né? E como esses pensamentos vão alinhando e alimentando essas práticas, tá bom? Então, acho que são esses os comentários gerais, tá bom? Não são propriamente perguntas. Muito obrigado. Agora, é só uma observação. Eu falei agora com a Stephanie. Eu cheguei a participar de um congresso, me chamaram lá para falar com o Movimento Negro Unificado no Centro Alceu, em Petrópolis. Para você ver como é que essas coisas, às vezes, são meio loucas. Todos vocês agora são super-heróis e acabaram de receber um superpoder de síntese. Então, vocês têm 3 minutos, né, para poder responder aqui a todas essas questões. Claro, eu posso ser menos rigoroso e dar mais 30 segundos. Ito. Bem, pessoal, professor, enfim, a cadeira que a gente pagou ano passado ajudou bastante no desenvolvimento dessa pesquisa mesmo, assim, né? Quando a pessoa, eu estava pensando, né, assim, pô, a pessoa vem do Nordeste, passa num doutorado
no Sul Maravilha, né, como o povo chama. Então, assim, para mim é uma responsabilidade muito grande, inclusive de rigor científico, de rigor teórico. Enquanto aluno bolsista, né, eu sei que a gente tenta fugir dessa lógica produtivista, mas que, enfim, assim, a pesquisa ela tem que ser coerente com o financiamento que ela está sendo recebida. E professor, aí respondendo, primeiro, assim, agradecer ao pessoal, foi muito foda a apresentação, né? Eu estava falando com o Stephanie e a minha Cassiano, que é um dos caras do Sul, é lá de Campina Grande. Meu pai tocava violão com Cassiano, então, assim, enfim, a gente tem muito em comum, né? O Nordestão constrói muita coisa. E aí, gente, enfim, professor, respondendo a sua pergunta sobre a questão da relação do Partido Comunista na Paraíba e a questão dos sindicatos, né? Eu acho que tem um momento ali que é 62, que é quando o Julião vai para Cuba, que quando ele chega em Cuba, quando volta para o Brasil, ele volta com muito material da Revolução Cubana, e a Revolução Cubana foi uma revolução feita pelos camponeses, né? A guerrilha ela é rural. E a tese de sindicalização em Cuba não cola tanto. Então, assim, a influência que as ligas camponesas paraibanas vão sentir é mais ali em 62, inclusive a Elizabeth adere a essa tese julianista, né, que é justamente da revolução ser feita para além dessas etapas dos sindicatos. Só que na Paraíba, a questão dos sindicatos ela ganha força porque o PCB ele era forte na Paraíba e tinha um deputado que chamava Cis Lemos, que era um deputado estadual, que ele não era do PCB, mas ele era muito, muito próximo ali, né? E aí a tese de sindicalização no campo, na Paraíba, ela ganha mais força. Diferentemente porque é isso, né? Assim, em Pernambuco, a Liga Camponesa de Pernambuco surge, né, no Engenho Galileia, como associação dos defuntos, né? Porque as pessoas quando morria, não tinha como serem enterradas, né? Morria um camponês, aí o mesmo caixão que era usado para velar era usado para velar o próximo camponês que morresse, né? Então, assim, essa coisa da necessidade da pauta econômica, né, que rege os sindicatos, ali foi um pouco diferente, né? E sobre essa questão de atuação de outros movimentos, a gente tinha a teologia da libertação muito forte na Paraíba, nós tínhamos padres que se envolviam nas lutas populares, né? E, além disso, os movimentos de educação popular. Só que isso tinha uma ligação muito grande tanto com João Pessoa quanto com Campina Grande, principalmente pelas questões das universidades, né, que eram educadores que se formavam e iam para o campo nesses projetos de educação popular. Quanto à pergunta de Rafael e um pouquinho da pergunta que Cida coloca, né, sobre a questão de gênero, enfim, isso sempre foi uma preocupação minha, e assim, é uma preocupação, inclusive, que eu estava conversando com Laís, a gente foi tomar uma cerveja sábado, eu disse, Laís, eu não sei como é que eu vou fazer, porque assim, tem alguns campos, né, e eu não estou nem falando aqui sobre local de fala, porque não é nem sobre isso, né, mas é mais assim, né, tipo a questão por exemplo, da vida de Elizabeth, né, como é que, enquanto pesquisador, um homem hétero, cis, enfim, como é que a gente consegue minimamente se aprofundar nesse tema, né? A questão racial, para mim, assim, sempre foi uma questão central dessa discussão. Eu não consigo pensar as ligas camponesas sem pensar a questão racial e sem pensar a questão de gênero, né? Porque, assim, eu fico olhando, por exemplo, as lideranças camponesas que ficaram em destaque, que foram assassinadas, eram homens pretos ou mulheres brancas ou pardas, né? Então, assim, a gente tem uma querela, assim, e, inclusive, tem muito, principalmente no Nordeste, existem trabalhos sobre as ligas camponesas, mas não se aprofunda sobre esse tema. Então, acho que também, assim como você estava falando sobre o trabalho de Stephanie, né, são demandas desse tempo presente que estão se colocando e que cabe a nós, pesquisadores, né, se aprofundar sobre esses temas e ter um arcabouço teórico. Eu acho que é isso. Mais uma vez, obrigado. Valeu. Pode? Então, professor Gelson, quando você fala de raça e classe, é uma das questões principais dessa década. E há uma diferença grande quando se fala nisso no Rio e em São Paulo. Você fala muito certo sobre o movimento negro unificado, é quem vai começar a articular essas duas coisas dentro do movimento negro.
E os militantes de São Paulo, que vão fundar o Movimento Negro Unificado, os principais ali, o Milton Barbosa, Rafael Pinto, o José Adão, eles eram da Liga Operária, a princípio. Né? Depois eles rompem muito por conta disso, sempre que eles levavam a questão racial, isso era... Depois a gente conversa, depois a gente conversa, depois a gente conversa. E nunca acontecia. Então, eles acabam rompendo e se organizando, mas muito com essa noção já, e esse desejo de articular raça e classe. Aqui no Rio não é tão bem aceito, assim. Tá? Com exceção de Lélia, Beatriz, Abdias, isso não tem uma aderência muito boa aqui no Rio. Então, há essa grande diferença que em São Paulo, pelo menos a princípio, depois isso vai mudar, porque Astrogildo, que é um militante de São Paulo, que vem para o Rio, né, fugindo da ditadura em São Paulo e começa a atuar aqui no Rio, ele vai conseguindo dar mais essa característica, inclusive dá muita força ao movimento negro unificado no Rio. Né? Mas, a princípio, essa questão de raça e classe era uma questão quase que de estrutura desse movimento negro de 70. A partir daí, não mais, isso começa a ser desenvolvido de uma forma mais direta, mas até então, não. Então, sim, é uma coisa importante, é uma das tensões que eu abordo. Eu falo de algumas dessas tensões que vão, enfim, dar a diversidade para o movimento negro. Isso era uma coisa que eu tinha bastante interesse também, porque era isso. Eu escutava falar muito em correntes dentro do movimento feminista, por exemplo, ou de outros, e eu não sabia absolutamente nada de movimento negro além de movimento negro. Eu não sabia se tinham correntes de pensamentos diferentes, como que essas pessoas enfim. E isso era uma das questões, a questão dessa separação. É muito forte a atuação do movimento negro por uma via artística cultural, por exemplo. E nesta época, esse pessoal que tinha esse passado aí atuando pela esquerda tinha um maior preconceito. Né? Eles chamavam de batedor de tambor e pior, né? Que não era o caminho e tal. Então, essa é uma outra tensão que eu investigo também. Então, acho que é uma coisa importante que eu acabo, na conclusão, falando um pouco disso, como que isso dá as camadas do movimento negro, né? Que é tão diverso. É interessante, você falou sobre os bailes e o rock, sim, tinha bastante isso, tanto dessa forma como o contrário também. Antes de ter os bailes, ou em lugares que não tinha, quando tinha as festas de rock, o pessoal levava lá James Brown e tal, e pedia para tocar, e o DJ falava, no final eu toco, aí nos últimos minutos tocava também. Então, acontecia essa espécie de interação. Conversando um pouquinho, professor, sobre os temas, super interessante, acho que quando eu responder tem a ver um pouquinho com a pergunta da professora Cida também, que é isso, assim, eu acho que a partir das comissões estaduais da verdade, para o tema racial, isso avançou muito. Você tem a de São Paulo, Rubens Paiva, que vem com esse caráter bem forte, com alguns desses documentos que eu apresentei aqui, enfim, alguns dos documentos que foram apreendidos pela repressão, muita coisa do movimento negro unificado, né? Então, a partir daí, estimula bastante essa discussão. E aqui no Rio também, que vem com essa cobertura das favelas, que eu também apresento, vem muito forte, e com enfim, a invernada de Olaria também, isso é bastante discutido
por esse capítulo, né, da Comissão da Verdade do Rio. Então, eu acho que é aí que começa mais essa discussão. E o que tem a ver com essa documentação também. Que, assim, eu não sei quando que ela está disponível lá, mas eu sei que organizada como ela está, que são uma série de 4 documentos que você consegue baixar, que tem esse nome, Racismo Negro no Brasil, 1, 2, 3 e 4, cada um tem 70, 100 páginas, é uma compilação dentro desse tema. Então, isso sai em 2014. Tá? Aí eu não sei, mas, assim, detalhes, e sim, está online. Obrigado, Stephanie. Seguimos pela ordem, vai continuando por aqui? Pode ser. Sobre a questão identitária, eu acho que ela estava começando a se delinear ali naquela década de 70. Ela é mais forte nos anos 80, mas ali acho que ela já estava começando a aparecer, porque ainda tinha muito forte a questão da classe e da influência do movimento marxista. Então, até por muitas das mulheres que estavam ali participando dessa imprensa, elas terem vindo dessas organizações de esquerda e dos partidos políticos, ainda tinha muito essa prevalecência da classe. Eu acho que, pelo que eu percebi, assim, pelos jornais, o que começa a elas perceberem mais essa questão da identidade é pelo mercado de trabalho, quando elas começam a cada vez mais ocuparem aqueles postos e começarem a perceber a desigualdade salarial, o preconceito quanto a presença delas lá e a ocupação, né, dos cargos que nunca eram iguais, elas sempre ficavam com os cargos mais baixos, e também pela formação dos grupos de consciência que as mulheres que vinham do exílio começaram a trazer também para debater essa questão da identidade. Mas eu acho que ela estava ali numa construção mesmo, na década de 70. Quanto ao documento de monitoramento, é uma coisa que eu pretendo fazer, sim, porque eu estava até recentemente lendo sobre uma das matérias que era originalmente para ser publicada no Movimento, que trazia todo um debate sobre as mulheres, e ele foi censurado. E depois a Joana Lopes ela trouxe essa matéria para o Brasil Mulher. E quando essa matéria foi lançada, ela chegou a ser presa. Então, é uma coisa que eu comecei a perceber que aparece, não é tão gritante assim, mas aparece, mas eu ainda não cheguei a buscar exatamente esses documentos. E da questão da Cida, de focar no engajamento, a intenção é bem... eu foco, sim, nesse engajamento, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue observar, por meio desse engajamento, uma transformação do pensamento feminista que vem ali da década de 60 e vai chegar na década de 80. Acho que é isso. Sim. Sim. Uhum. Sim. Eu acho que é uma questão, né? E assim, claro que não é o seu tema, mas assim, nesse momento também, por exemplo, você começa a pensar em produtos culturais para essa mulher como uma mulher, desse período. Ou seja, você tem aí uma recepção de um público que está demandando uma outra posição nessa sociedade. Sim. Né? Então, é isso. Desculpa, tá? Eu falo, mas eu acho que é um tema muito bacana. Obrigada. Xandão. Bom, vamos lá. Sobre a questão do Gelson, né, a autenticidade do rock, né, e essa questão de ser uma imitação. Bom, isso é o que mais me aflige, assim, porque principalmente o rock dos anos 70, ele já tem uma carga de autenticidade que se você for comparar para frente ou para trás, ele é melhor. Mas, aí falando até um pouco do que a Cida comentou, quem registrou isso, né, seja o Arthur da Pieve, o Ricardo Alexandre, o Guilherme Bryant e outros que escrevem, pessoas que foram críticos de música, que não usam método, usam a sua opinião própria, uma linguagem ácida que funciona muito bem em coluna de jornal, em segundo caderno, acaba transformando essa geração, que não
não começou também. Tem bandas ali que nos anos 70 já o Bicho da Seda, ele foi Liverpool antes, né? Ele vai mudando de nome. A Jovem Guarda propiciou que as pessoas começassem a ter grupos para fazer esses bailes de subúrbio que a Stephanie estava falando, que há um encontro. E aí, quando o DJ começa a fazer, colocar música, a soul music era uma coisa muito específica. Mas bailes aqui no Clube Mauá, por exemplo, de São Gonçalo, né? Até na época da New Wave, nos anos 80, você tinha black music tocando, sempre houve esse encontro, né? Estão debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Infeliz daquele acha que o rap, o de hoje em dia, não tem a ver com o universo do rock, né? Então esse aqui é o problema, assim, e esse aqui é a minha maior preocupação, né? Na verdade, às vezes eu já falei isso, eu não queria problematizar nada, eu queria sair percorrendo o Brasil e pegando todas as bandas ali, descrevendo, entendeu? Fazendo um inventário, porque tem muito mais coisa do que a gente imagina. Então, eu acho que, em vez de silenciamento e apagamento e esquecimento, devia ter desmerecimento, porque eu acho que o rock brasileiro dos anos 70, produzido nos anos 70, mesmo os que não conseguiram gravar, tinha uma autenticidade brasileira, um jeito de tocar guitarra brasileira, que a gente vê muito em Pepeu Gomes, mas tinham outros artistas também. Aí. Era o pré-punk. Isso aí, cara. O Rafael perguntou sobre, né, falou sobre a Marcha da Guitarra. Poxa, Rafael, a Marcha da Guitarra em 67, eu tenho uma certa preocupação e certo cuidado com a Marcha da Guitarra, porque ela existiu. A gente não pode apagar. Mas ela existiu com Elis Regina e com Gilberto Gil de braços dados com ela. Gilberto Gil, em 67, já estava arquitetando, já tinha escutado Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band, já tinha escutado Jimi Hendrix, e ele já estava arquitetando com Caetano a Tropicália. Então tem um problema também, a gente vive ainda num país capitalista e vai continuar vivendo. E aí, ali tinha um problema de audiência, tinha um problema do dono da emissora que propôs essa passeata como maneira de chamar a atenção para um programa que depois não deu certo, né? O Caetano aborda muito esse assunto, inclusive no Verdade Tropical, né? Há um equívoco aí, mas houve aqui, o Brasil é um país que não tomou só de 7-1, não. Ele fez uma passeata contra a guitarra elétrica. Está lá, na nossa história vai ter isso. A culpa é da guitarra elétrica. O nosso nacional popular achava que a culpa era do instrumento, né? Era como quebrar máquina na Revolução Industrial. Isso que ia resolver. Não, mas para mim ele já tinha aderido. Ele vai ali por questões comerciais de um programa que um dos episódios ele que ia apresentar e que dá errado. Mas ele diz que ele estava na sacada, viu a marcha, ele não estava lá na sacada. Mas tem foto dele. Eu acho que eu já vi foto. Quem está na sacada é o Caetano, horrorizado. Sim. Tô. Tem um vídeo do documentário que você fez da Maria Bethânia e tem uma rodinha num camarim que está Bethânia, Caetano, Jardim Macalé e mais alguém fumando lá uma parada e sacaneando Roberto Carlos. O alvo da brincadeira da conversa lá na rodinha de Gererê era sacanear a turma do Iê e Roberto Carlos, que depois virou todo mundo amigo. Está lá gravado o documentário. Acho que entre eles devem até rir. E a gente estava lá, era alguma coisa tipo, acabou de sair do show do Opinião, em Carcará, e fizeram essa rodinha, ela estava conversando. Então, assim, tem essas contradições do período, e todas elas fazem parte de um processo de aprendizado. E é legal que seja assim. E eu admiro muito a figura, tanto do Caetano quanto do Gilberto Gil, porque tiveram essa sacada, essa inteligência e foram se adaptando, né? Não é que eles dançaram, não foi a música do ponto de vista comercial, mas foram percebendo as suas diferenças e
todas elas foram legítimas. Sim. Acho que esse é tipo, no fundo, o que eu queria dizer isso. É. Assim como foi depois do próprio Caetano, né, se aproximar lá do Roberto e tudo mais. Desculpa, é só uma parte rápida para poder a gente caminhar para encerrar, porque vai ser punk. A gente, 2 horas tem mesa, ditadura, trabalhadores e questão agrária, com a professora Mônica Pirco e o amigo Sérgio de Medeiros. Às 16 horas, ditadura e futebol, com Vivian Magalhães e João Malaya. E às 18 horas, ditadura, cultura e movimentos sociais, né, com Rômulo Matos e Chico Alencar. Então, assim, é uma programação intensa, a gente não pode perder a hora. Tá. Eu acho que foi isso, assim. Sobre as contradições, até vou dar só um exemplo, Cida. Dom e Ravel, uma dupla, né, eles são acusados, né, de fazerem aquelas músicas ufanistas, né. Eles foram perseguidos, aquilo ali foi um momento, foi encomendado, eles não tinham noção, até são pessoas o Paulo César de Araújo conta essa história melhor. Então, assim, há momentos onde você tem a contradição, até porque você está buscando um espaço no meio artístico, você está querendo que uma gravadora grave o seu disco e tudo mais. E isso, às vezes, produz essas questões da memória que eu estou falando. Né, de você desvalorizar uma coisa, supervalorizar o seu presente e acaba esquecendo, construindo um passado que não é factível, na verdade, ele fica longe da realidade. É isso que eu busco também esclarecer. Vai. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser sucinto, tá, Gelson? Sobre a sua fala, tem uma coisa bem interessante que é o seguinte. A gente tem uma primeira impressão, né, quando, sei lá, vai estudar o Francisco Campos, por exemplo, sei lá, que o cara era simplesmente o defensor de um autoritarismo. Ele era isso também. Só que muitos desses pensadores, talvez seja um pouco difícil explicar isso, mas eles defendiam a ideia de que, por exemplo, o Estado Novo ele não era necessariamente um Estado autoritário por ter representação classista, né? Então, havia essa argumentação. Claro, a gente pode discordar dessa argumentação e deve discordar. Mas havia essa ideia de, por exemplo, esse tipo de regime ele não necessariamente é autoritário porque existe uma representação de classe. E eles argumentam isso, que a democracia não necessariamente ela é um regime de representação individual, né? Ela pode ser um regime, enfim, corporativista e, estranhamente, ao mesmo tempo democrático, né? Mas, de fato, é uma coisa muito estranha, muito esquisita, mas aí o doutorando vai ter que se desdobrar para explicar isso melhor. Em relação ao que a Cida falou, uma coisa que eu ia comentar, mas eu esqueci, porque eu estava pressionado pelo tempo, a gente está sempre pressionado pelo tempo, é que muitos desses intelectuais, eles se tornaram imortais, né? Inclusive o Alceu Amoroso Lima, né? Ele era membro da ABL. E outro que eu também estudei, mas não coloquei no pacote, foi o Cassiano Ricardo, né, que numa polêmica famosa época, ele desafiou o Sobral Pinto a definir o que era o Estado Novo, que era uma armadilha, né, porque o Sobral Pinto era um democrata, um liberal, e se ele falasse abertamente o que era o Estado Novo, ele, enfim, podia sofrer consequências, e sofreu, que a coluna dele no jornal foi censurada previamente pelo DIP, ele não podia mais escrever no jornal, enfim, que ele tinha coluna semanal. Isso vai virar um parágrafo, um pé de página, né? Como a Academia Brasileira de Letras, nesse período, ela abrigou intelectuais que tinham um pensamento autoritário, né? É um negócio pavoroso. E eu estou, enfim, entrando tanto de cabeça nisso, até aquela fala do Wallace na aula passada, né? De que a gente não pode fazer que nem a bonequinha russa de abrindo portas, senão a gente não termina a tese, né? Eu estou quase abandonando a presidente Vargas para ficar falando só de autoritarismo, eu não posso fazer isso, né? Mas essa questão é interessante, como muitos desses pensadores, eles eram homens da ABL. Eu li, inclusive, um livro de um dos biógrafos do Vargas, que ele fala que no final do Estado Novo, enquanto os escritores, que não eram da ABL, estavam organizando manifestações contra a ditadura do Estado Novo, a ABL estava lá trazendo Vargas, né, para se tornar imortal. E a argumentação é que o Vargas tinha os seus discursos. É isso que justificava a entrada dele oficialmente na ABL, né? A Raquel de Queiroz, ela de fato, né, eu já sabia que ela era amiga do Castelo Branco, né?
a fala do Rafael. Mas no Estado Novo ela foi presa, né? Ela ficou, se não me engano, 2 anos na prisão na época do Estado Novo. Mas, claro, a gente não consegue dar conta de todos os pensadores intelectuais, né? Mas, de fato, não são só aqueles 5, mas aqueles 5, enfim, eu acabei elecando por uma série de razões, né? E a questão da educação, que a gente se preocupa tanto, né? Claro, porque a gente é professor, é uma coisa também muito rica, mas aí eu acho que também, sei lá, deveria ser um outro esforço, um outro trabalho, né? Porque uma coisa que a gente esquece, que é muito chocante, é que o Francisco Campos ele foi o nosso primeiro ministro da Educação. Aliás, ele daqueles intelectuais que eu citei, certamente foi o cara que ocupou cargos mais importantes dentro da burocracia, né? Ele ocupou mais de uma pasta dentro de governos, dentro de ministérios, e foi o nosso primeiro ministro da Educação, e um dos primeiros atos dele, como ministro em 1931, foi reintroduzir o ensino religioso nas escolas públicas. Que, claro, vai ser uma bandeira ao seu Amoroso Lima, né? O Tristão de Ataíde, né, o pseudônimo dele. Agora é engraçado porque tem um outro pensador lá que eu citei, o Aloysio Azevedo, que ele era contra o ensino religioso, né? Ele falava que era um ornamento, enfim, que era não chega a usar a palavra bobagem, mas dá a entender isso. E ele tem uma briga lá com o seu Amoroso Lima, né? Então nem sempre esses caras, para usar um trocadilho, comungavam do mesmo credo, né? Acho que é isso. E só, desculpa, a Stephanie estava falando do... Ai, meu Deus, do amigo do Nelson Rodrigues. O ator negro, esqueci o nome dele. Foi senador. O Abdias. O Abdias era amigo do Nelson Rodrigues, e a primeira peça em que há um protagonista negro foi escrita pelo Nelson, né? O Anjo Negro. Só que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro não permitiu que um ator negro interpretasse um homem negro, e aí tiveram que contratar um cara branco, Orlando Gui, para fazer blackface, né?